Tratado da conformidade com a vontade de Deus, por Santo Afonso Maria de Ligório. Número 12. Finalmente devemos unir-nos à vontade de Deus no que toca à nossa morte, tanto no corpo como na maneira que Deus tenha determinado que ela nos chegue. Santa Gertrudes, subindo uma vez a um monte, perdeu o equilíbrio e caiu em um vale. Suas companheiras perguntaram-lhe se não temia morrer sem os sacramentos, ao que a santa respondeu: Eu tenho grande desejo de morrer com os sacramentos, porém deixo isto à vontade de Deus, porque a melhor disposição para a morte é voluntariamente submeter-se ao que Deus tiver determinado. Portanto, desejo a morte que o Senhor for servido enviar-me. São Gregório relata nos seus diálogos que os vândalos, tendo condenado à morte certo sacerdote chamado Santolo, lhe deixaram a escolha do gênero de morte. O santo homem recusou escolher e disse: Eu estou nas mãos de Deus e receberei aquela morte que Ele permitir que vós me deis. Não quero outra. Este ato foi tanto do agrado do Senhor que aqueles bárbaros, tendo resolvido degolá-lo, o braço do algoz, quando ia descarregar o golpe, foi suspendido, e aqueles homens, à vista de tão grande milagre, lhe concederam a vida. Portanto, quanto ao gênero de morte, devemos considerar o melhor aquele que Deus nos tiver determinado. Digamos sempre, quando pensarmos na morte: Senhor, salva a minha alma e decretai a minha morte como vos aprouver. Também devemos unir-nos com a divina vontade quanto ao tempo da nossa morte. O que é este mundo senão uma prisão na qual sofremos e estamos em contínuo risco de perder a Deus? A isto exclamou Davi: Soltai a minha alma de sua prisão. Isto fazia Santa Teresa suspirar pela morte. Quando ela ouvia as horas do relógio, alegrava-se e consolava-se de que uma hora de sua vida estava passada, a hora de perigo de perder a Deus. O padre Ávila dizia que aquele que não está em disposição imprópria para morrer deve desejar a morte pelo perigo de perder a divina graça durante a vida. Que coisa pode ser mais desejável e mais deleitosa do que assegurar-nos, por uma santa morte, da impossibilidade de perder o favor e a graça de Deus? Mas vós dizeis que nada tendes feito e adquirido para a vossa alma. Porém, se Deus quisesse que vós agora morresseis, que faríeis depois, se tivesseis vivido contra a vontade de Deus? Quem sabe se teríeis aquele feliz fim que esperais? Quem sabe se mudaríeis vossos costumes? Se cairíeis em novas culpas e vos perderíeis? E então, se nada fizerdes enquanto vivesseis, não vos seria impossível o não cometer culpas, por leves que fossem. Por que, pois, exclama São Bernardo, que porque desejamos nós a vida, a qual quanto mais se prolonga, mais pecaminosa é? E é certo que um único pecado venial desagrada mais a Deus do que lhe agradam todas as obras boas que possamos fazer. Eu digo mais: aquele que pouco deseja o céu, prova que tem pouco amor de Deus. Quem ama deseja a presença do objeto amado. Porém, nós não podemos ver a Deus se não deixarmos a terra. E por consequência, os santos suspiravam pela morte, para poderem ir ver o seu amado Senhor. Assim exclamava Santo Agostinho: Ó, que possa eu morrer, que possa eu ir ver-te. Também São Paulo desejava me ver livre do cárcere do corpo e estar com Jesus Cristo.
Igualmente, Davi, quando permanecerei diante de Deus? E assim também dizem todas as almas que amam a Deus. Certo autor refere que um cavaleiro, indo a caçar a um bosque, ouviu um homem cantando melodiosamente. Parou e ouviu um pobre leproso cheio de chagas. Perguntou-lhe o caçador se era ele quem estava cantando. Sim, respondeu o leproso, era eu. E como, podeis vós cantar e estar contente, suportando aflições e dores que vos são gradualmente privando a vida? O leproso respondeu: Entre mim e o Senhor nada mais há que esta muralha de barro que é meu corpo. Removido este obstáculo, eu gozarei o meu Deus, e vendo que todos os dias me vai caindo pedaços, alegro-me e canto.